Tem uma questão aqui que vai ser colocada para todos. Isso, nós temos tempo para perguntas, mas, porém, antes disso, vamos retomar a questão que fizemos no início do painel. Já sugiro que vocês deixem sempre a guia aberta com o site do Mente, que nós vamos usar ao longo da conferência, até para agilizar. Então, o código dessa questão, que é a mesma questão, é 871513. Então, ele vai ficar aqui no topo, nós vamos já liberar com as respostas e vai aparecer aqui no topo da tela para vocês poderem inserir. Então, fica aqui em cima, tá? 871513, o endereço é o www.mente.com. Nós vamos deixar vocês votando enquanto a gente abre para perguntas e os resultados vão aparecendo aqui na tela em tempo real, tá? Então quem tem alguma dúvida, perguntas, comentários? Se não tiver perguntas, eu começo. Tenho aqui. Sí, hola, buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario a la última presentación por parte de, perdón, Sarita, no recuerdo el apellido. Encantado. Vamos a ver, me ha parecido muy interesante que haya utilizado usted un panel de intelectuales de gran renombre, conocidos por todos nosotros, pero que dudo que sean auténticos científicos. Porque si fueran así, yo diría que lo primero que hubieran dicho es el problema de la financiación de la ciencia en general, para luego hablar de la ciencia en abierto. Yo creo que el principal problema que tiene la región respecto a la ciencia no es promover los resultados o que esos resultados tengan un impacto social o que ayuden a modificar las estructuras de poder o que incluso pues, cambien esa dinámica con el norte. El problema fundamental de la región es la baja inversión en ciencia y tecnología en todos los países, en algunos de ellos a niveles absolutamente mínimos. Y esa es la principal preocupación que tiene cualquier científico. No tiene recursos suficientes ni siquiera para realizar buena ciencia. Cuando aquí se está insistiendo en todas estas iniciativas que me parecen estupendas, lo he dicho en otras ocasiones, se está olvidando que para que haya ciencia abierta tiene que haber ciencia. Y de hecho, buena ciencia. Y sin recursos no se puede haber buena ciencia. Me dirán ustedes, ¿qué estoy criticando? Estoy criticando que ustedes a lo largo de estos días no hayan hablado ni una sola vez de financiación de la ciencia. Hace falta invertir en ciencia para luego tener recursos para crear ciencia abierta y lograr lo que su panel de intelectuales ha descrito muy bien, pero inviable si no convencemos a los gobiernos de la región a incrementar sustancialmente el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo del PIB de cada uno de los países. Gracias. This question, I think, is for any of you, but Dr. De Moya, maybe I'm going to jump on you here because you were worried that we were going to hate another impact factor. Have any of you, maybe it's for you and for Stephanie as well, have you considered the article level instead of the journal level? From everything that we have heard in OSI, and you've heard it here as well, the impact factor has a horrible, horrible influence, a perverse influence on science. And on the other hand, measuring the metrics is something that is extremely valuable. And if it could be done at the article level or even, I don't know, the university level or the idea level, impact factors that measure the effectiveness of a certain approach in medicine or certain technology in engineering and whatnot, are we all wedded to the journal impact factor going forward, or is there some other approach that you're also considering?
I can say Plumax metrics are at the article level. We don't do journal level. I mean, Elsevier has a GIF alternative called SiteScore. We are looking at trying to create metrics that capture a researcher or an institution to help, and even funders, right? I mean, we're looking at lots of different ways to sort of roll that up beyond, looking at just a journal, but taking the article, the body of research. And we track more than just articles, too. We can track books, book chapters, conference papers, videos. I can't tell you how many times I see researchers now putting things out on YouTube, right? We can track all of that. So we're trying to track as much of diverse kinds of research output and then present them in ways that are meaningful, whether we roll it up. I will suggest to collect more questions to have this panel. Bom, boa tarde. Eu não sei se todos sabem onde eu... Bom, tem gente olhando, né? Mas, às vezes, a gente fala de democratização do acesso e, às vezes, a gente pode ter aqui alguém com baixa visão, com cegueira, alguém com surdez ou com surdez unilateral. Eu sou da Educação Especial, sou da UFSCar, né, professor na UFSCar, editor associado da Revista Brasileira de Educação Especial e da Revista de Educação Especial, de Santa Maria. E a gente está com um desafio enorme de democratizar o acesso das produções científicas para as pessoas que têm necessidades específicas de acesso a esses ambientes, às produções, mesmo porque na atual conjuntura, desde 2016, temos agora a reserva de vagas para pessoas com deficiência que estão ingressando às universidades com mais ênfase e também irão paulatinamente ingressar também na pós-graduação nas diversas áreas. Não é mais na educação especial ou nas ciências sociais, mas está entrando em todas as áreas do conhecimento. Então, no processo de reformulação, né, do open source, como que, não sei nem se seria uma pergunta, mas eu acho que seria uma provocação para nós todos aqui que estamos lidando com ambientes de difusão do conhecimento, como que poderemos e deveremos pensar em ambientes acessíveis para além do recurso que o governo traz em alguns websites para poder promover contraste de tela, promover leitores de tela. Então, como que a gente poderia pensar, já que a gente está falando de democratização do acesso à informação, em pensar em ambientes e materiais acessíveis? Porque a gente tem um TXT, mas às vezes não é suficiente. A gente tem um PDF, tem que quebrar o PDF. E isso, para o aluno que está na pós-graduação, sobretudo, se a gente está falando de produção estrito sensu, está sendo muito dificultoso, inclusive para nós, orientadores de pessoas com deficiência, né? Então, é mais um questionamento, né? Se existe algum caminho que vocês estejam pensando nesse processo. Fazer mais duas perguntas aí. Buenas tardes. Yo soy de Uruguay. Ingresé a la universidad con 18 años y ya pasé los 60. He estado toda mi vida dentro de la universidad, estudiando, aprendiendo, equivocándome, escribiendo. Y conozco algo de lo mío, pero no puedo entender aún cómo han probado el bosón de Higgins o los distintos 4 niveles de ensayos clínicos para probar un medicamento. La pregunta es, ¿a qué le llaman ciencia ciudadana? He estado 50 años en la universidad y no me siento capaz de juzgar otras áreas. ¿Qué es ciencia ciudadana? Bom, acho que podemos encerrar as questões, mas eu vou fazer a minha questão para vocês aqui. Tem mais uma aqui? Oh. Boa tarde, eu sou Lúcia, bibliotecária da Universidade Federal de Santa Catarina, e a minha pergunta é sobre outros modos de avaliação do pesquisador, né, com a ciência aberta. Há outras realidades acontecendo? Eu tive algumas leituras que a Inglaterra já tem algum outro modelo,
Vocês poderiam comentar sobre isso, por favor? Deixa eu fazer só uma pergunta simples aqui, simples mais ou menos. Evidentemente, uma parte da discussão da mesa, antes da Sarita falar, foi sobre métricas e a importância das métricas para a tomada de decisões. Aí, a gente pode discutir quais são as métricas relevantes, impactos econômicos, sociais, impactos sobre a própria ciência, impactos sobre a sociedade. Há inexoravelmente hoje uma grande abertura e um grande questionamento sobre os públicos não especializados e sobre a sociedade em geral e a percepção que tem da ciência e como incorporá-los de uma maneira ou outra. Isso aparece, inclusive, no âmbito do GRC, que é o Global Research Council, que reúne todas as agências de fomento principais do mundo. Há uma discussão muito grande sobre as experiências de diversos países em como lidar com esses outros públicos, diversos dos especialistas. E inexoravelmente isso está muito ligado com as metas de desenvolvimento sustentável, com o SDG, com os Social Goals, Sustainable Development Goals. Mas aqui é uma questão complicada, porque uma parte da questão da ciência, o acesso à ciência de maneira mais geral para públicos não especializados, é uma cobrança da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, as ferramentas de produção de ciência, o método científico, a validação dos resultados, uma parte do movimento que a gente vai ver no futuro, sobretudo para a abertura de dados, em particular, não só o Open Access, mas para produzir ciência de melhor qualidade do ponto de vista da validação do que você faz, da replicação do que você fez e da possibilidade de ele ser comprovado, ser refeito, de ser reproduzido isso. Então, inexoravelmente, como a gente vive um crescimento gigantesco, exponencial da produção científica, ele simultaneamente se torna mais difícil de ser acessível, porque ele é cada vez mais especializado, a quantidade da produção é absolutamente gigantesca, o que torna muito difícil a esses. Então, há aqui uma disjuntiva grande entre a qualidade, o próprio processo de produção científica e como lidar com uma cobrança que é inexorável. Eu não estou nem falando de medir impactos em outras dimensões para efeito de formulação de políticas. Eu estou falando dessa percepção da sociedade de incluir outros públicos não especialistas que têm interesse e querem ter voz no que se produz e nas decisões das agências, dos governos sobre as coisas. Então, eu só queria dizer, eu acho que tem uma disjuntiva aí complicada. Ela não é nova, porque uma parte da discussão sobre o que a gente chama de relativismo é antiga, mas eu acho que ela coloca ela hoje está numa dimensão um pouco diferente do que estava há décadas atrás. Só queria deixar isso para vocês refletirem um pouco. Não é uma pergunta, mas é uma reflexão. Eu queria deixar que vocês tivessem a oportunidade de falar sobre isso. Então, acho que a gente pode seguir a mesma sequência das apresentações. Então, podia começar com o Félix dando suas respostas. Sí, yo quisiera insistir en un argumento respecto de los comentarios que se han hecho en relación con el tema del impacto y luego haré también un comentario sobre esta última cuestión. Miren, lo ha dicho Stephanie antes, hace un momento, el impacto esperado, el llamado impacto esperado de las revistas, es un mal instrumento para medir lo que cada investigador ha hecho puntualmente en un momento determinado, porque sabemos desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que ese impacto esperado tiene un bajo nivel de coincidencia con los impactos observados a posteriori de los trabajos.
Dicho esto, nos lo recuerda la Declaración de San Francisco, el Manifiesto de Leiden y tantos otros documentos, que no se debe utilizar el impacto esperado para evaluar los resultados de los investigadores. Pero dicho esto, también tenemos que afrontar una cuestión que es problemática, y es qué hacen estos señores de FAPES cuando tienen que hacer una evaluación de unos investigadores si el trabajo está recién publicado y no tenemos impacto observado. Pues lo que ha venido haciendo la política pública, insisto en esto, la política pública, es sencillamente utilizar como referencia el impacto observado. Es una mala medida, por supuesto, pero en ausencia de otras, pues esto es lo que se ha venido haciendo. Yo no voy a defender el impacto esperado como un instrumento de medición de los resultados puntuales de investigación. Simplemente explico lo que, en mi opinión, es el motivo fundamental por el que esto se ha venido haciendo. Ahora, lo que no me parece que sea muy razonable es que, como consecuencia de este problema y otros similares, hay alguien que pretenda darle una patada a la métrica. Es decir, a usted puede no parecerle bien que se utilice el sistema métrico decimal, pero no podrá negar que existe el metro de platino iridiado del Museo de Pesas y Medidas de París. Está allí, el que ha ido a verlo lo ha visto, existe como tal. Y por consiguiente, la métrica, esa u otra, tiene algún sentido, puesto que se ha venido utilizando. Probablemente se ha usado mal, pero la métrica como tal, hasta ahora, nos ha venido sirviendo para tomar algunas decisiones. Cuando aparezcan otras, Plumex está haciendo un esfuerzo por generar medidas alternativas, y otros grupos están haciendo algo parecido. Cuando existan esas otras métricas, pues las podremos probar y empezar a utilizarlas. Lo que, insisto, no me parece una buena idea es que, como consecuencia de los defectos que tienen algunas métricas, quienes son contrarios a la medición pretendan aprovechar la oportunidad para negar toda medición. No, mire, la política pública tiene necesidad de procesos de accountability, por más que nos empeñemos, porque al final hay que rendir cuentas públicos y, por consiguiente, las métricas tendremos que usarlas. ¿Que hay que mejorarlas? Totalmente de acuerdo. Y ahora, en cuanto al otro tema, solo una referencia muy rápida. A mí me parece que el camino para que la sociedad influya en la ciencia no tiene que ver con la evaluación de los resultados de investigación. Yo, sinceramente, lo voy a volver a decir, aunque pueda parecer esto un poco extemporáneo, tratándose de un asunto entre colegas, pero a mí no me importa lo más mínimo qué es lo que piensan de mis investigaciones quienes no son mis pares. Y me parece que, en general, a todos los investigadores les pasa exactamente lo mismo. Ahora, sí debe existir un mecanismo para tomar decisiones de política pública en lo que afecta fundamentalmente a la forma en que se distribuyen los recursos, por ejemplo. Y tiene que haber ese mecanismo. ¿Por qué se invierte en todo el mundo más en salud que en otros campos de la investigación? Porque existe una demanda social de solución en ese países en los que esto no sucede. ¿Por qué en China hay menos recursos para investigar en salud que para investigar en ingenierías tradicionales o en física? Y lo mismo ocurre en otros contextos. Por tanto, yo creo que debe haber una forma de influir en la política pública, pero
especialmente en aquello que afecta a la forma en que se distribuyen los recursos. Y las sociedades democráticas tendrán que tener sus propios mecanismos para ejercer esa influencia sobre quienes administran los recursos. Pero en lo que tiene que ver con la evaluación de los resultados de investigación, a mí me parece un escenario indeseable, y con esto termino, que fuera a pasar lo que ha pasado con gran parte de las ciencias sociales y de las humanidades, conducidas en gran medida al terreno de la irrelevancia, como consecuencia sencillamente de que la sociedad ha decidido de que muchos de los investigadores en ciencias sociales y humanidades se enfrentan unos con otros, contrastando opiniones como hacen los que escriben columnas en los diarios. Si eso pasara con la medicina, y empezáramos a abordar de la misma manera los problemas que tienen que ver con la salud, probablemente gran parte de la sociedad no aceptaría una presión de esa naturaleza. Stephanie? It's hard to follow you, Felix. All I can say is that I think when you look at anything, at any measure or any metric, you need to look at more than one. You need to use common sense. You need to make decisions for yourself. I mean, numbers mean different things to different people. Just like you could look at color and say that's blue, and I'll say it's gray. I mean, there was a thing with a dress last year in the internet. What color was it? I don't know. It was blue, but that picture looked gold, right? So I think you just have to look at a lot of different ways to measure things, and then people need to use common sense when they look at that. There's no one right or wrong way. So that's my suggestion, and I don't have a strong opinion other than look at a lot of different ways to measure things, use your common sense, and figure out what means the most and resonates the most with you. Thank you. Sarita? Bom, eu vou começar pela primeira questão. Eu acho que são essas pessoas que fizeram esses posts são cientistas bastante renomados, premiados, reconhecidos. Esse painel não é um painel cuja proposta era pensar a questão do financiamento, então não me recordo se existe algum painel específico sobre financiamento, a ciência aberta, o acesso aberto, mas, enfim, o painel era voltado para os impactos políticos e sociais das revistas que publicam as pesquisas, das pesquisas que são divulgadas nos periódicos. Então, esse foi o foco. Agora, eu acho que, de fato, quando a gente sai do mecenato, que era o modelo de negócio inicial nos primórdios da chamada ciência moderna, para as políticas de ciência e tecnologia, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa o financiamento, de fato, o financiamento público da ciência, a ciência se pretende acima do bem e do mal, mas quem financia a ciência é a sociedade. Então, pensar que, nesse cenário de grandes cortes orçamentários que todos os nossos países estão vivendo, a ciência não vai ter que ganhar apoio social para que ela receba os fundos que ela acredita que ela merece, também é um sonho que não existe. Ou seja, a gente vai precisar ter apoio de outros segmentos da sociedade, reconhecimento para que a ciência, de fato, receba aquele apoio que acha que merece. O conceito de boa ciência é também discutível, e isso não é só pela questão do crivo da sociedade, isso já Thomas Kuhn, quando falou da estrutura das revoluções científicas, dos paradigmas da ciência, mostra como é que, na verdade, o que se define como boa ou má ciência depende muito do tipo de ciência que é apoiada naquele determinado momento histórico. Então, é isso que eu quis dizer, quando a gente dá visibilidade
políticas de visibilidade também nelas estão incluídas, não explicitamente, políticas de invisibilidade. Então, isso é uma questão que então, a pluralidade é a maneira melhor da gente abrir várias possibilidades de pensar o que seja uma boa ciência, e eu acho que o movimento da ciência aberta é uma oportunidade de pensar nessa pluralidade e no que pode ser considerado boa ciência, o que deve ser financiado ou não, e a questão da avaliação de pares, de abertura da avaliação de pares, também tem a ver com isso. Como é que se decide o que é certificado como boa ciência ou não, né, quando são dois pareceristas e o editor que define, enfim, tem várias questões que estão por trás, e eu acho que essa é uma boa discussão nessa discussão da ciência aberta, portanto, não é nada simples, né? A gente está, como dizia o Mariano Fressoli, estamos apenas começando. Né? E se a gente quer enfrentar, vamos enfrentar a complexidade, não vamos tentar simplificar, porque não é simples. Né? Bom, com a questão tem duas questões que eu acho que estão próximas, né, que é da ciência cidadã, a pergunta sobre o que é a ciência cidadã, e a pergunta do Pacheco, né, como é que a gente coloca esses novos crivos. Né? O conceito de ciência cidadã também é bastante plural, tem documentos e documentos da União Europeia, da OCDE, não somos só nós tupiniquins que estamos pensando isso, não. Eles estão pensando, estão bem à frente dessa discussão e reconhecendo que existem vários entendimentos do que seja a ciência cidadã. O modelo mais, vamos dizer assim, mainstream é achar que a ciência cidadã são os leigos, os não cientistas, provendo dados para que a ciência, para projetos de pesquisa, possam contar com uma maior quantidade de informação, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, nos projetos ambientais, de biodiversidade, de mudança climática. Não basta apenas a gente pensar no chamado de Big Data, achar que os sensores, sensoriamento remoto, vai resolver, vai coletar todos os dados, porque existem aqueles dados que estão ali no território, chamados small data, que dependem daquele conhecimento do local, daqueles atores que estão diretamente envolvidos com aquelas realidades territoriais, que são aqueles atores que melhores vão prover os dados necessários para entender a complexidade da perda da biodiversidade, das questões da adaptação e mitigação à mudança climática, e por aí vai. Mas tem outra vertente que diz, olha, isso não é suficiente, porque a gente precisa envolver os não especialistas também nas questões de pesquisa, reconhecer que existem outros tipos, que a ciência é um tipo de conhecimento importante, mas existem outros tipos de conhecimento com os quais a ciência precisa interagir, e tem várias experimentações no mundo sendo feitas em relação a isso. Como Pacheco disse, isso vem tomando uma nova proporção, porque está diante dessa complexidade dos desafios globais. Né? Então, de novo, eu acho que a pergunta sobre as métricas, se é por artigos, se é por periódicos, né, o que eu não sou dessa área, não mexo com essa área, mas que os meus colegas das métricas dizem, inclusive aqueles que trabalham com as altimetrias, é que a gente tem que trabalhar com várias. Né? A gente tem que trabalhar com coisas que são complementares. As chamadas altimetrias, elas não vão substituir outras métricas, simplesmente. A gente tem que pensar como é que elas dá espaço para que haja uma complementação de várias perspectivas, exatamente para a gente tentar errar menos, porque a gente vai errar de qualquer maneira, mas a gente tentar errar um pouco menos. Né? Quando, na manhã, né, o diretor da FAPESP diz, olha, a gente não quer mais fator de impacto, nem quer o Qualis, o que a gente quer? Né? Então, se abre, né? Essa resposta não foi dada porque ela não é simples. Então, vamos sentar na mesa e vamos ver que várias possibilidades, como é que a gente pode cercar melhor para que seja o menos injusto possível, o mais plural possível, que várias possibilidades de entendimento do que seja uma boa ciência possam ter lugar ao sol, né, e a gente tentar errar menos, né, não só dar visibilidade, mas deixar de também abrir espaço para aquelas coisas que ficariam invisibilizadas. E aí, Pacheco, eu acho que tem muita experimentação, existem hoje várias experimentações na área ambiental,
essa coisa do multi-stakeholder, né, dos vários atores. E aí a gente não está propondo, por exemplo, que não se ouçam os pares. A gente deve ouvir os pares nessa pluralidade, mas a gente deve também ter outros crivos. Então, não é que a gente não vai fazer uma certificação da ciência pelas chamadas comunidades, não é comunidades científicas, né, que existem as várias áreas, as várias tribos, então tentar envolver as várias tribos, mas também tem algum momento aí que a gente tem que fazer essa interlocução, nem que seja por uma coisa instrumental, a gente quer mais apoio da sociedade para conseguir mais recursos. Mas, enfim, de novo, é complementariedade, não é substituir, não é porque agora quem vai decidir se o meu projeto vai ser apoiado ou não vão ser só os não cientistas, né? Então, é isso, é lidar com as várias possibilidades, né? Sobre outros modos de avaliação de pesquisadores, de novo, eu acho que existem algumas tentativas, eu não conheço especificamente essa da Inglaterra, mas eu acho que é uma coisa interessante de se eu, por exemplo, eu fiz uma apresentação agora, semana passada, no CNPq, num seminário de avaliação de políticas de ciência e tecnologia, e tanto o pessoal diretores do CNPq, quanto o pessoal dos servidores do CNPq, em momentos diferentes, vieram conversar comigo, dizendo, olha, o CNPq está interessado em incorporar a questão da ciência cidadã, né? Então, há uma vontade, ninguém sabe exatamente como, vamos errar, vamos experimentar, não estou no momento de experimentação, mas eu acho excelente, né, que as agências comecem a atentar para esses novos ares, né? A questão das necessidades especiais, também não lido diretamente com isso, mas eu acho que aqueles que estão trabalhando com os hardware abertos, né, tem novas possibilidades mais acessíveis, como foi o caso da impressora 3D, por exemplo, que no momento que abriu, o nível de inovação subiu exponencialmente, né? Então, isso eu acho que, para esse tipo de caso que você está falando, a abertura desses dispositivos, vamos dizer assim, é muito importante para essas várias possibilidades de uso social. É isso, obrigada. Bom, obrigado a vocês, os panelistas, obrigado à organização. Nessa questão final, essa questão não tem resposta, não era, mas eu fiquei pensando numa coisa que me ocorre sempre quando essas questões... Quando a gente abre uma caixa de Pandora, e os diabinhos saem, o difícil é colocá-los de volta dentro da caixa. Então, essa discussão eu acho que vai ficar aí para os próximos dias do seminário. Obrigado. Encerramos as atividades de hoje. Lembramos que temos algumas sessões de workshop aos inscritos. Vai ser no andar de baixo, tá, da conferência. E retomamos amanhã às 9 da manhã. Até amanhã.